Eu queria trazer aqui um tema, porque às vezes as pessoas vão pegar e, poxa, tá comemorando uma vitória suada sobre o Vasco, com 6 rodadas que está no G4. Eu acho que a gente tem que saber separar as coisas, né? O Cruzeiro tem muita coisa ainda para arrumar. Não ter chegado na final do Campeonato Mineiro foi um vexame. A campanha da Sul-Americana é um vexame e tá caminhando para ser uma vergonha histórica na riquíssima trajetória da instituição e o maior vexame internacional. Mas, ao mesmo tempo, o Cruzeiro faz uma campanha bem digna neste início de Campeonato Brasileiro. Quando a gente pega os jogos, o fraquíssimo Mirassol, que só perdeu para o Cruzeiro, né? Depois, o Inter teve tudo aquilo lá que todo mundo acompanhou. O empate com o São Paulo, que quem está conseguindo vencer o São Paulo aí, né? Ninguém, né? Invicto. Pois é. O Cruzeiro empatou lá com o sub-20 São Paulo. Aí tem a vitória sobre o Bahia, da forma como foi. Nossa, mas esse Bahia foi e acabou com uma sequência absurda do Palmeiras, né? É o Bahia que tem 7 pontos em 9 na Copa Libertadores. Aí vem depois o Red Bull Bragantino ali, que era um jogo. Bom, existe falar pontuável? Era um jogo para pontuar. Ali dá para lamentar. Ali dá para lamentar muito. Mas aí vai ver, é um Red Bull Bragantino do Seabra que tá passando o carro aí também, meu amigo. Já tem 13 pontos. E agora a vitória sobre o Vasco, que segurou o Flamengo. Tá um time mal, mas segurou o Flamengo, 0-0. Maracanã lá. Então, eu acho que é importante a gente saber separar as coisas. Porque senão, tudo do Cruzeiro é o pior. E a gente vai ver que tem muito aí que tá uma desnara e todo mundo tá fingindo, né? É atacante que custou não sei quantos milhões, nem gol tem, tá por ali em São Paulo. Então, o povo vai. Todos os problemas do futebol brasileiro, eles parecem que eles estão aqui, né? Na Toca da Raposa 2. Mas eu acho que é importante a gente saber viver o resultado, que foi importantíssimo para o Cruzeiro, e não deixar de cobrar e de esperar melhorias, porque tem muita coisa ainda para melhorar no time do Cruzeiro. E no momento, o que vocês pensam disso? Sim, cara, precisamos seguir melhorando. Temos que entender a dificuldade do Campeonato Brasileiro, como você disse bem já, os exemplos, Mirassol e Bahia, não precisa de... o Cruzeiro vai ter um próximo jogo, daqueles jogos realmente incríveis, né, pelo Campeonato Brasileiro. Antes tem ali o Vila Nova, mas vai pegar o time que joga o melhor futebol no Brasil e aí vem numa condição boa de ter conseguido esse resultado contra o Vasco. A gente pega a tabela, né, tirando o Flamengo, que realmente atropelou o Corinthians, a maioria dos jogos é isso mesmo, empates por 1-1, por alguns por 2-2, 0-0, vitórias suadas, né? Como eu disse, o Cruzeiro, diante de tudo que tem vivido nesse ano, e aí eu vou até um pouco além, né? Um pouco ali nos 9 meses, claro que a gente precisa de melhorar e reconhecer o mérito de quem está conseguindo esses resultados neste momento. Claro, é sempre importante melhorar, conseguir trazer jogadores. Ontem também, além da vitória, né? De uma maneira bem sorrateira, o Jardim lançou mais um jogador, né? Da categoria de base, o Janderson. Não entrou na dele ali, não, mas entrou tentando ajudar. Claro, um contexto bem difícil, o jogo estava pesado. Eu até entendo ele não ter lançado o Hickman. Acho que alguns jogos exigem a experiência de Lucas Romero e Lucas Silva, mesmo que ambos estivessem cansados ali. Eu entendi muito o Jardim não ter mexido nisso, mas
vamos reconhecer, vamos realmente validar a dificuldade de se conquistar 3 pontos dentro dessa competição, sabe? Ah, mas não ganhou de ninguém. Tá, mas tem gente que não tá ganhando de menos gente ainda, sabe? Não que eu fico usando de parâmetro, mas vamos reconhecer aquilo que o time faz, aquilo que quando o time consegue vencer, quando o time consegue se entregar, tem que melhorar tecnicamente algumas questões ainda, mas é isso. O Valu, Oi. Só desculpa te cortar, é porque parece que tem vitória, velho, que tá deixando torcedor triste, velho. Cara. Pô, fico vendo algumas coisas ali na rede social, velho. Não, você pode comemorar e você pode pontuar outras coisas, velho. Mas, cara, eu fico assustado com o tipo de coisa, velho. Mas hoje em especial, viu, o Valu e Samuca, porque assim, o Cruzeiro está no G4, mas as principais manchetes aí, tirando dos canais cruzeirenses, tirando da Samuca TV, tirando do Central da Toca, as principais eram outro assunto. Por exemplo, igual o Gilberto Eudes está falando ali, que preguiça, essa passação de pano, tá vendo? Você falar de uma vitória do time é passar o pano pro time, gente. Se eu for ficar atirando no time, tem a parte ruim da história, né? Que não precisava de ter, mas que sempre está acompanhando o Cruzeiro até quando ele vence. Mas ninguém está falando aqui que está pronto o time. Estamos exaltando as coisas boas que aconteceram e falando das 1001 melhorias que o Jardim precisa ter, que os jogadores precisam ter. Mas eu entendo, né? Até respondi o Léo na geral ontem no Twitter. Existe uma espécie de Raccoon City celeste, onde os torcedores do Cruzeiro entraram num modo de tristeza que não conseguem ver nada de bom que aconteça ao Cruzeiro, independente que seja uma vitória, uma contratação, eles estão no modo zumbi que só querem xingar o time, xingar quem vê alguma coisa de bom num trabalho do Jardim ou em um jogador e em um esforço. Mas eu entendo vocês que vivem na Raccoon City Celeste, né? Espero nunca me transformar nesse tipo de morador desse lugar, porque deve ser muito triste. Eu aproveitei o resto do domingo ontem com a vitória do Cruzeiro, olho na tabela, legal, faltam rodadas pra caramba ainda para o campeonato terminar, mas eu prefiro olhar e ver o Cruzeiro onde está, do que na zona de rebaixamento. Mas aí é de cada um, viu, Samuca? É isso, pegando um pouco nessa linha também, né? Assim, às vezes a gente precisa aprender a comemorar vitórias e entender que elas não vão aparecer todo dia igual foi o 3-0 contra o Bahia. O 3-0 contra o Bahia e o 1-0 contra o Vasco nos entregam os mesmos 3 pontos que entregaram o 2-1 contra o Mirassol, em que a gente nem fez um grande jogo. Então, assim, é um campeonato longo, pontos corridos, né? O Cruzeiro já tem 10 pontos aí nesse início, em 18 possíveis, que é uma tabela complicada, a gente já jogou fora contra o São Paulo, jogou fora contra o Inter. Então, assim, para um início, tá indo bem, tá? No Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana foi um horror, a gente já falou muito sobre isso. No Brasileiro, o começo do Cruzeiro é bom, e essa partida contra o Vasco, ela tem muitas armadilhas, né? Era um jogo em que a gente estava sem o nosso principal zagueiro, Fabrício Bruno suspenso, para enfrentar o melhor finalizador de cabeça do futebol brasileiro, que é o Verratti, né? Que, como diria o nosso Pedro Torres, se você cruzar um sofá para a área, ele manda o sofá para o gol. E é verdade, não dá para a gente negar. E o Cruzeiro fez uma partida com o Jonathan Jesus e o Vidalba que conseguiram anular o Verratti, gente, sabe? Isso é muito grande. Especialmente o que foi a partida do Lucas Vidalba, que eu já peguei muito no pé, mas eu estou gostando muito desse momento dele no Cruzeiro. Tá bem mais maduro, tá entendendo ali as leituras necessárias e ele conseguiu travar as tentativas do Verratti ontem, que não finalizou uma vez sequer em direção ao gol do Cássio. O Cássio fez ótimas defesas em outros momentos, mas não precisou ter esse embate direto com o principal centroavante do adversário. E ainda tem um fator que o Jardim pontuou bem na coletiva, né? Uma viagem de 9 horas que o Cruzeiro fez, tendo jogado na quinta-noite para jogar no domingo em Uberlândia, enquanto o Vasco tinha jogado na terça-feira, ou seja, 48 horas antes. A gente enfrentou um adversário mais inteiro fisicamente, que tem jogadores de qualidade, ou alguém acha que o Felipe Coutinho é um jogador ruim, o Nuno, lá o ponta esquerda deles, é bom jogador, o Ryan deu muito trabalho para o Kaique, né, o ponta direita ali, é difícil de ser marcado, porque ele é forte pra caramba. Então, assim, o Vasco tem as suas virtudes, tem os jogadores ali de alguma qualidade,
O Cruzeiro fez um jogo correto contra eles, o Vasco que tinha, né, conseguido segurar o Flamengo, como bem pontuado, com o Léo Jardim fazendo grandes defesas, a gente conseguiu passar por ele. A gente ganhou com jogadores mais limitados, e até na fala do Christian eu achei interessante que ele cita que a qualidade não estava resolvendo, e aí se buscou um algo mais com jogadores que estejam se dedicando um pouco mais. E é isso, o Cruzeiro precisava realmente ter um ganho aí nessa questão competitiva, só a qualidade. Quem seriam os titulares? Matheus Pereira, Dudu, Caio Jorge, Gabigol. Pronto, qualidade são os nossos 4 melhores, mas hoje o melhor quarteto ofensivo do Cruzeiro tem Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge, porque é assim que a gente está ganhando jogo. É isso que funciona. Então eu acho que a gente tem que entender isso. Às vezes eu gostaria de ver o Gabigol jogando mais. Sim, gosto muito do Gabigol. Acho que ele vai nos ajudar bastante. Mas para o jogo de ontem, não era o Gabigol. A gente precisava era de esforço, era do Bolassi arrumando as confusão dele lá na frente no final. E no final, ganhou todo mundo, sabe? Assim, eu tô feliz pra caramba desde ontem porque o Cruzeiro ganhou esse jogo. E se a gente precisava ganhar um jogo, era esse, viu? Pra gente poder não ficar preso na narrativa Dudu, Pedrinho, Matos e tudo mais, porque isso aí, cara, nossa, isso aí, se só tivesse isso para falar, eu tenho certeza que o programa hoje não teria essa audiência boa igual tem aqui agora.